Senhor, fala agora aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações, pela Tua palavra. Abençoa-nos aqui, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 49. No versículo de número 27. Benjamim é lobo que despedaça. Em algumas versões, dilacera. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Nós temos sempre um conceito muito negativo quando tratamos de coisas bíblicas do lobo. Porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele nos enviava como cordeiros ou ovelhas para o meio de lobos. Então, a nossa ideia de lobo é uma ideia extremamente negativa. Mas o lobo tem as suas facetas positivas. Assim como a Bíblia fala do lobo em pele de cordeiro, a Bíblia fala que o diabo é serpente, mas a Bíblia também nos diz que nós devemos ser prudentes como a serpente. Então, a própria serpente possui uma característica na qual nós temos que nos espelhar, nos inspirar e mesmo copiar, que é a prudência. E o lobo também possui características nas quais nós podemos nos inspirar para viver, não saindo do que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui fala do lobo que caça, que alcança a sua presa, que a despedaça, mas que não somente devora pela manhã, mas à tarde, diz, reparte, comparte. Algumas versões fala-se comparte o despojo. Fala de compartilhar, de não reter simplesmente para si, mas compartilhar para os outros. E compartilhar é algo positivo. Compartilhar é ser companheiro. A palavra companheiro é aquele que compartilha o pão, que compartilha o sustento, aquele que não fica com algo exclusivamente para si, mas é companheiro, está junto, comparte, reparte. No entanto, o que eu quero mais chamar a atenção é sobre a forma como o lobo alcança isto que ele irá devorar e isto que ele irá compartilhar, seu sustento, sua provisão, sua alimentação, a sua presa, aquilo que ele persegue, aquilo que é o propósito de sua perseguição, alimentar-se. E como o lobo o faz? Qual é a grande característica? Se a grande característica da serpente é a prudência,
a grande característica do lobo é a perseverança. O lobo, ao caçar, jamais desiste. Essa é uma das coisas mais impressionantes sobre o lobo. Ele persegue. Ele insiste. Ele vai atrás de presas, às vezes, muito maiores, muito superiores a ele mesmo. Mas ele não desiste jamais. Ele e a sua matilha. O lobo é de companheirismo. O lobo age em grupo. Mas o lobo, acima de tudo, ele é perseverante. E se existe algo que nós precisamos ter em nossa vida, é perseverança. É persistência. A própria palavra temperança, e que em muitas partes ela é tida como manter um bom ânimo, é perseverar em seu ânimo, é ter uma resistência, não se cansar, não desistir, portanto, ser incansável. Existe uma expressão histórica que se chama a paciência romana. Roma conquistou o mundo e uma das características da conquista de Roma era a perseverança. Não é à toa que o símbolo de Roma era um lobo. Rômulo e Remo, nós conhecemos a história, sendo alimentados pela loba, e quando você então vê Roma, logo você pensa na loba, pensa em Rômulo, em Remo, e pensa nesses irmãos, e pensa em como esse traço desta que era essa cidade-estado, Roma, esta nação, Roma, esse império, Roma, ele conquistou o mundo. Ele conquistou o mundo porque jamais desistia. Roma não teve apenas vitórias. Roma teve derrotas. Mas Roma persistia. E a isto, essa persistência, se chama a paciência romana. Muitas vezes Roma cercava, fazia o cerco e permanecia, esperando a oportunidade, com diversas escaramuças e tudo lutando. Foi como Jerusalém foi conquistada. Foi como Massá foi derrotado. Massá, a grande fortaleza, foi vencida. Por quê? Porque Roma tinha paciência como o lobo, de caçar, de perseverar, de não desistir. E esse é um dos maiores problemas que temos em nossa vida, que temos em nosso ministério, que temos em nossa família, é a falta de perseverança. E a falta de perseverança, um dos motivos dela é a falta de paciência. Nós não perseveramos por quê? Porque somos impacientes, porque somos muitas vezes imediatistas, porque queremos as coisas o mais rápido possível. Nós precisamos não desistir até alcançar o nosso objetivo. Temos que, alcançando o nosso objetivo, não apenas nos atender com o nosso objetivo, mas saber que isto é para benefício de todos. Isto é algo extraordinário, porque é para benefício de todos, é para compartilharmos.
Qual o propósito do nosso ministério? Qual o propósito do seu ministério dentro da Igreja de Cristo? O que nós temos, o que Deus deseja que alcancemos? Nós não podemos desistir, nós não podemos esmorecer. Quando Jesus falou sobre as dificuldades da vida, Jesus disse: tenham bom ânimo. E uma das características, eu volto a dizer, desse bom ânimo, e eu posso entender o que Jesus está nos falando por algo bem pertinente a manter o bom ânimo. Sejam persistentes, nunca desistam, vão em frente. Nesse mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham perseverança, sejam persistentes, tenham bom ânimo. Nós às vezes estamos assim, apenas dizendo, não, ter bom ânimo é estar contente, estar alegre. Não, às vezes você não está contente, não está alegre, mas você tem têmpera. Meus irmãos, uma das coisas importantíssimas de nós termos em nossa vida é têmpera. Uma têmpera como aço. Nós temos que ser fortes, nós temos que ser resistentes, nós temos que ir adiante. Quando eu era adolescente, garoto, houve uma série na televisão que eu gostava muito, chamava-se Têmpera de Aço, a história de um policial, a história de um homem da lei, e dizem que é baseada em fatos reais. Se eu não me engano, o nome dele era Ironside. E esse homem é atingido por um projétil, esse homem é ferido, esse homem se torna paraplégico, fica preso a uma cadeira de rodas, mas a têmpera dele, ele não se dá por vencido. Ele, na cadeira de rodas, ele vai atrás dos criminosos, prende os criminosos e leva à condenação todos os criminosos. Isso é ser imbatível. Isto é o que Deus quer de nós. Não existe luta, não existe prova. A Bíblia diz que Deus não nos deixará sermos provados além das nossas forças. Outra maneira de dizer é, nós somos mais fortes que as nossas provações. Não importa o tamanho da nossa luta, não importa o tamanho da perseguição que tenhamos que fazer, nós somos incansáveis. Isso é ser um lobo. Sabe, eu sei que nós somos cordeiros de Deus, somos ovelhas de Cristo, mas hoje eu quero que você seja Benjamim, eu quero que você seja o braço forte. Benjamim é o meu braço forte, mas ele antes era Benoni. Benoni é a minha dor, a minha provação. Você não se torna o braço forte se primeiro você não vive a sua dor, a sua provação. Mas quem vive e sobrevive à dor e à provação se torna forte. Então, essa é a grande característica que eu creio, o traço de caráter, a perseverança que Deus deseja de nós. Perseverando, a Bíblia fala, em fazer o bem. Em fazer o bem. Em outro texto diz, não nos cansemos. Sendo incansáveis. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Se não houvermos desfalecido. Incansáveis. Imbatíveis. Essas são palavras que
ecoam muito dentro de nós, porque são palavras muito fortes. Mas, acima de tudo, o que mais a Bíblia diz que nós temos que ser perseverantes e incansáveis é em orar. A oração é algo interessante. A oração, aquele que a escuta é o Senhor. E o Senhor é onipotente. Então, não importa o tamanho dos nossos problemas, a grandeza das nossas dificuldades, a intensidade das nossas adversidades, aquele que nos ouve, aquele que ouve a nossa oração, é maior do que todas essas coisas. Ele nos atende. Ele opera tudo em todos. Eu ouvi, e eu creio nisso de todo o meu coração, que as pessoas podem nos rejeitar, as pessoas podem nos afastar delas, mas elas não podem jamais impedir que oremos por elas. E elas não têm defesa alguma, deixe-me colocar nesse termo, contra as nossas orações. Eu não estou falando de orar mal, orar para que Deus mate aquele desgraçado. Isso não é oração que se faça. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. É que há pessoas, você, pai, você, mãe, principalmente, você, amigo, você, filho, você, filha, amiga, que tem falado, que tem insistido, que tem dito, mas parece que as suas palavras não alcançam. E, de certa maneira, há pais que vivem a realidade de filhos que se rebelam, de filhos que o afastam, de filhos que vivem uma crise, e quando o filho vive uma crise, os pais vivem a crise com ele. Por mais que um filho possa dizer, por mais que um cônjuge possa dizer, isso é um problema meu, nunca é um problema dele somente. Nós estamos juntos em tudo isso. Nós estamos envolvidos em tudo isso. Mas, por vezes, as pessoas nos afastam. Mas deixe-me dizer uma coisa, elas nada podem. Elas não podem rejeitar a sua oração. Elas podem rejeitar até a você, mas as suas orações ninguém pode rejeitar, porque você está orando a Deus. E Deus que ouve, Deus que atende as nossas orações, Deus fará maravilhas. Quantas histórias nós conhecemos de pais que oraram por filhos, de pessoas que oraram por seus amigos, de cônjuges que oraram pelos seus cônjuges, de situações inimagináveis, impossíveis, de pessoas que odiavam só a menção de se falar das Sagradas Escrituras, e que Deus os alcançou, mas os alcançou como? Por meio das orações. Por meio das orações. Billy Graham, recentemente, falando do seu ministério, Billy Graham dizia: o meu ministério hoje, Deus me colocou em um lugar para que eu ore. Eu já não mais falo aos homens. Billy Graham foi, durante anos e mais anos, o porta-voz de boas novas para milhares e milhões de pessoas. E sua voz ainda se faz ecoar. Muito dos seus sermões
estão gravados, pregados, e são pregados, transmitidos e retransmitidos. Mas hoje, esse guerreiro de Deus, esse soldado do Evangelho, este homem do Senhor, ele se dedica à oração, ele está orando. E ele disse uma frase tão extraordinária. O diabo não está, não direi a frase com perfeição, mas o diabo não está nem aí para as nossas obras, para as nossas realizações, para as nossas mensagens e nossos sermões. Mas ele treme, ele se apavora diante das nossas orações. Porque as nossas orações fazem a diferença. Olha, não é exatamente assim como... Isso é a versão minha do que Billy Graham falou. Ele falou muito melhor do que eu. Mas, em suma, é isso que ele diz. E eu creio realmente que o inferno treme diante da tua oração. Porque quem atende a tua oração é poderoso, é onipotente, é Deus e só Ele é Deus. E os ouvidos dele, a Bíblia diz, estão inclinados para nos ouvir. Seus olhos abertos para nos atender. E suas mãos abertas também para nos suprir, para nos conceder. Conceder o que Ele, com bons ouvidos e com bons olhos, Deus nos olha com bons olhos. Quando Ana orava ao Senhor e pedia um filho, ela dizia, olha para a tua serva com bons olhos. Jesus disse, que sejam os teus olhos bons, tenham bons olhos. Bons olhos é um olhar de bondade. Nós precisamos ter um olhar de bondade. Nós precisamos ter um olhar de benevolência, que se compadece, de piedade, de misericórdia, de compaixão. Bons olhos, bons olhos. Eu preciso ver as coisas com um outro olhar, um outro enfoque. Me preocupa muito como a sociedade está se tornando e como os evangélicos estão se tornando. Meus irmãos, vocês sabem muito bem qual é a minha postura, qual é a postura desse ministério. Nós não professamos política, nem doutrinação política a partir deste púlpito. Eu sou contra isto, e graças a Deus, os nossos pastores são tão contra como eu, ou mais até. Então, nós não fazemos isto, mas muitas igrejas hoje, ou a favor, ou contra, ou membros da igreja, e aqui dentro também, ou a favor, ou contra, existe um ódio instalado, ódio. Não há outra palavra para isto. Se você tem que focar um inimigo, foque o verdadeiro inimigo. O nome dele é Satanás. Foque esse inimigo, que o resto é apenas o resto. São fichinhas. César não é ninguém. O diabo está atrás de César. Nós temos que saber disso, nós temos que enfrentar uma guerra contra principados e potestades. Eu não estou dizendo que não há o homem mau, eu não estou dizendo que não há o político mau. Eu não conheço o político bom, mas eu não estou dizendo que não há o político mau. Mas eu estou dizendo simplesmente para você que existe um inimigo maior e que nós devemos perseguir esses inimigos. Diz Josué, persigamos os nossos inimigos, alcancemos os nossos inimigos, vamos destruir os nossos inimigos, mas a nossa luta não é contra sangue,
Não é contra a carne, mas é contra principado e potestade. E os principados e potestades estão muito bem, obrigado, muito bem tranquilos, porque não há mais quem os persiga. Nós estamos gastando muito tempo discutindo de direita e esquerda, discutindo de Lula e Bolsonaro. E sabe de uma coisa, eu não quero saber, com todo respeito, nem de Lula, nem de Bolsonaro. O meu negócio é com Jesus Cristo. E eu creio que Jesus Cristo é que consegue dar um jeito nessa minha nação, na minha vida, na minha família, no ministério. As coisas são com Ele, eu trato é com Ele, eu tenho esperança nele. Eu não estou procurando um fenômeno, eu estou procurando o Deus Todo-Poderoso. De uma vez por todas, fique com Jesus. Fique com Jesus. Há outros com outra visão, eu respeito, mas a igreja não é uma plataforma política, não é para que venhamos a eleger pastores e mais pastores aí, dizendo, não vamos ter pastores lá, precisamos ter pastores lá. Eu vou dizer uma coisa, preciso de homens e mulheres de Deus lá, de pastores eu preciso é na igreja. Lugar de pastor é na igreja, pelo amor de Deus. Eu não digo que não haja um homem e uma mulher de Deus que possa receber uma ordem do Senhor. O Senhor manda e eu obedeço. Mas eu espero que Deus jamais me mande, porque como disse Billy Graham, eu não vou deixar de ser um embaixador do reino de Deus para ser um mero presidente dos Estados Unidos. Eu concordo com ele. Nós devemos trazer os valores certos do Evangelho, do Reino, e perseverar. Perseverar. O que faz e que ganha almas. Eu creio nisso de todo o coração. O que traz as vidas à igreja é a diferença do mundo e não a igualdade ao mundo. A igreja está querendo se tornar muito igual ao mundo, para atrair o mundo. A igreja não pode concorrer com o mundo, como eu não posso concorrer com o diabo usando as armas do diabo. O diabo sabe usar as armas dele muito melhor do que eu. As armas que eu tenho que usar são as armas da luz. E, meus irmãos, nós temos que perseverar em ser santos. Perseverar no bom testemunho, perseverar em fazer o bem, perseverar em orar. Existe uma expressão do apóstolo Paulo que diz, oro incessantemente. Se você vai ao grego, você pode traduzir isso, oro abundantemente. Onde estão? Não digo orações abundantes, mas a abundância em orar. Se busca tanta abundância, mas não se busca a abundância a orar. Eu preciso do traço de Benjamim em minha vida. O traço que persegue a presa até alcançar, que persiste, que não desiste, que não se abate, que não se cansa. Entenda bem, ser incansável não significa dizer que você não sinta o peso, que você não sinta a fadiga, que você não sinta esvair-se as forças. Significa que você jamais desiste. Que se você cai, você se levanta e você prossegue. Se eu cair, eu me levantarei. Eu gosto da frase de Martin Luther King, que ele diz, voe, se não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, arraste-se, mas nunca pare. Nunca desista.
Se você lê a história, a biografia de Martin Luther King, e sabe que ele foi um homem que sofria de inquietações, de perturbações, de ansiedade, de insegurança. Um adolescente inseguro que tomou uma decisão de ultrapassar toda a sua limitação. Todas as vezes que ele se deprimia, todas as vezes que ele ia para o fundo do poço, todas as vezes que ele falava, será que é em vão tudo que eu estou fazendo? Ele olhava para Cristo, ele olhava para a cruz, ele dizia, não, um passo a mais. Vou em frente. O dia que ele morreu, ele disse, eu posso dizer como Moisés, que os meus olhos viram a terra prometida. Ele já não mais dizia, eu tenho um sonho. Não, ele agora dizia, eu já vejo. E como Moisés, ele dizia, o Senhor pode me levar agora. Foi o dia que ele morreu. Parecia uma profecia. E sendo um pregador, eu não tenho por que não crer que era uma profecia. Meus irmãos, nós precisamos perseverar. A Bíblia nos fala no livro de Efésios, nos diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja bem, toda oração e súplica, toda perseverança e súplica. Perseverança é algo correlativo à oração. Oro com perseverança e persevero com oração. Nós precisamos viver assim. A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi preso, diz, e a igreja orava. Mas se você vai ao texto numa linguagem mais atualizada, diz, a igreja continuamente orava. Por Pedro. Ela orava e continuava orando, ela orava e continuava orando. O problema é que nós oramos e não continuamos orando. A Bíblia diz, Elias orou. Orou. Por 3 anos e meio não choveu. E Elias orou. E a Bíblia então diz, e orou novamente. Isto é o perseverar. Ele era um homem que não apenas orava, ele era um homem que orava e orava novamente. Se nós queremos ter vitória, nós temos que ter a intensidade. Orar e orar novamente. A Bíblia nos fala que Jesus, lá no Getsemane, a Bíblia fala que em agonia, estava no Getsemane. E quanto mais tinha agonia, a Bíblia diz, mais intensamente orava, ao ponto do seu suor se tornar como gotas de sangue. Era uma oração que o fazia transpirar. Havia um peso naquela oração. Jesus orava intensamente. Eu creio que o que está nos faltando é orar intensamente. O irmão André, pelo qual estivemos orando, porque ele perdeu a sua esposa, eles que já há mais de 60 anos juntos,
Sua esposa faleceu recentemente e nós devemos interceder por esse homem de Deus, esse farol, este farol do Evangelho, que dá orientação a tantas vidas para que elas não naufraguem nos mares da vida. Ele disse um dos grandes problemas da igreja, ele dizia, é a preguiça de estudar a palavra. Eu digo que não é apenas de estudar a palavra, com todo respeito, é a preguiça. É a preguiça de trabalhar, é a preguiça de se esforçar, é a preguiça de amar, é a preguiça de estudar a própria palavra mesmo, é a preguiça de orar. Nós precisamos ser lobos na oração, persistentes, incansáveis, perseguidores do que estamos orando. Jesus disse, orai sem cessar. Jesus disse, vigiai e orai. E eu digo, vigiai para que não pare de orar. Meu irmão, eu estou falando e estou pregando essa palavra, e essa palavra tem um peso sobre a minha própria vida. Eu sinto o quanto eu preciso mais, o quanto é necessário mais. Mas também, diante de tudo, nós temos lutas, nós temos desafios, nós temos situações desanimadoras, nós temos aflições. Mas é hora de sermos, cada um de nós, um Benjamim, incansáveis. Sabe? Às vezes a gente vê, a Bíblia diz, a criança dá a se conhecer pelos seus atos. E você vê certas crianças que elas não desistem, certas crianças que elas persistem. Você olha aquela outra criança meio bonachona, tranquilona, é outra personalidade. Mas tem criança que quando você olha assim, diz, meu Deus, ela vai atrás, ela vai atrás, ela vai atrás, ela vai atrás, ela não desiste. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui, nesta igreja, só tem Rock Balboa. Sabe, você é um Rock Balboa. Eu acho que você pegar o Rock lutador, definir o que ele era um cabeça dura lutando. E eu gosto, sai pelas redes sociais, aquilo, um bom lutador não é aquele que bate, é aquele que aguenta os golpes, que resiste. E meus irmãos, saiba do seguinte, nós temos que ter gente perseverante aqui. Quanto mais o mundo nos bate, mais forte nós somos, mais aguerridos nos tornamos, mais perseverantes. Hoje aqui são os lobos e as lobas. Hoje aqui, com todo respeito, não me entenda mal, não torça a minha palavra. Eu não estou querendo que você seja do adversário, do inimigo, mas eu estou querendo dizer nessa característica de perseverar e de compartilhar, de ir até o fim, de não desistir. Nós estamos aqui cheios de lobos. Nós não vamos desistir. Nós somos lobos na oração, nós somos lobos no trabalho, e eu não estou falando isso no mau sentido, eu não estou falando isso daqueles lobos que vão em pele de ovelha, eu não estou dizendo isso, eu estou falando de lobo. Bote um olhar de lobo na sua vida, encare as coisas, olhe para lá e diga, eu vou atrás disto, e vá atrás. E lute por aquilo. E se fugir de você, corra atrás. Ah, eu vou ser curado. Então corra atrás da sua cura.
Ah, não, mas eu caí aqui. Levanta! Nessa hora você não tem que ser um cordeirinho, nessa hora você tem que ser um lobo mesmo. Nessa hora você tem que ir em frente. Nessa hora você tem que ter força, tem que ter resistência. Tem que avançar. Ir em frente sempre. Ah, mas, pastor, as coisas são tão difíceis. Se existe uma coisa que eu acho que não deve ser vida fácil, é a vida de lobo. Ele é o predador, está lá em cima. Quando ele chega, todo mundo corre, mas ele corre atrás. Ele corre atrás. Ele não vai desistir. Quando ele põe, isso é uma característica dos lobos. Quando o lobo encara e começa a perseguir uma presa, ele não desiste. Se você colocou um objetivo, se você empenhou a sua fé, tenha uma perseverança. Sabe, Jesus, ele foi como cordeiro. Eu digo que Jesus morreu como leão. Mas ele tomou uma decisão com uma perseverança digna de um lobo. Porque Jesus tomou aquela cruz e foi. E foi em frente. E não desistiu do seu propósito. A Bíblia diz que ele olhou o prêmio que lhe estava proposto. Ele olhou e não desistiu. Há um prêmio proposto para mim e para você. Não desista. Não desista. Pode haver dificuldade, pode haver luta. Jesus nunca disse que iria ser fácil. Jesus afirmou que nós conseguiremos. E é isso que nós vamos fazer. Passemos por tempestade, tenhamos que lutar contra ondas, contra ventos, se rompa o barco, mas nós vamos chegar aonde nós temos que chegar. Porque Jesus disse, nós não desistiremos. Assim persiga as suas orações. Assim persiga as suas tarefas, os seus trabalhos. Vamos ser como Benjamim. Mas quando alcançarmos, sim, fortaleça-se, alimente-se, alcance o seu propósito, mas saiba que isso não é só para você. José disse, o mal que vocês intentaram fazer, Deus o transformou em bem para a minha vida e para de toda essa gente. Ele não apenas alcança, ele compartilha. Como nós brincamos e dizemos a pessoas que vão ser muito abençoadas financeiramente, nós até dizemos, lembre-se de mim nesse Natal. Nós falamos disso. Então, deixe-me dizer uma coisa, lembre-se de mim nesse Natal. Deus vai te abençoar. Luta existirá. Talvez você escorregue, talvez você caia, talvez você se fira, mas não desista. Avance, porque você vai atravessar a linha de chegada e vai triunfar. Meus irmãos, quanto maior a luta, isso é lugar comum, mas eu direi porque eu creio nisso, maior a vitória. Para aqueles que não desistirem, para aqueles que perseverarem. Hoje, nós estamos vendo o lado positivo do lobo. Como a serpente tem o lado positivo, a prudência.
O lobo tem um lado positivo, a persistência e o compartilhar. Se nós formos persistentes em fé, o justo viverá pela fé. E eu digo, o justo mantém-se na fé. Persista, não desista de sua fé, do que você crê. Porque nós, pela fé, venceremos o mundo. Fé com paciência. E fé só se mantém fé com paciência pela perseverança. Persevere no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração como essa palavra falou ao meu coração. Deus mexeu muito comigo aqui por dentro de mim. Deus fez algo de diferente na minha vida. E o Senhor, eu creio que Ele deseja colocar uma tenacidade, uma garra diferente em você. Que você tenha uma garra, tenha aquela palavra em espanhol chama gana. E nós também usamos gana, tenho gana para fazer. Você precisa ter esse espírito, essa força dentro de você, essa renovação dentro de você. Isso de nós o vencemos, nós o derrotamos, como Sansão, sabe? Você ainda tem muito para dar. Você vai cumprir. Sansão cumpriu o propósito dele. Sansão não foi chamado para ser um Salomão. Sansão não foi chamado para escrever grandes coisas de sabedoria. Sansão foi chamado, e a vida dele foi somente para isso, para matar filisteu. Para matar filisteu. Eu ontem assisti um documentário sobre os homens da lei nos Estados Unidos, e sobre um homem, em especial, um policial, que desde criancinha tinha um dom, o dom para atirar. Ele tinha perfeita mira. Quando ele era menininho e atirava com o revólver do pai dele, ele amarrava garrafas e as balançava. E então ele mirava e atirava na corda. Na corda. Na corda. Ele mirava e acertava. Não era na garrafa, era na corda. O objetivo dele não era aceitar a garrafa, era a corda. Quando ele se tornou um rapaz de 20 anos, ele ouviu falar que havia um concurso. E, na realidade, era para somente oficiais da lei. E ele chegou lá, eu posso participar? E o agente da lei disse, não, mas isso aqui é apenas de você, é um rapaz. E ele estava indo para a universidade e ele disse, não, eu atiro bem. E ele disse, não, atire. E o camarada botou ali um pequeno envelope, pequeno mesmo, colocou lá, atire no envelope, lá longe. Ele puxou a arma e atirou todas as balas quase ao mesmo tempo, e acertou tudo. E ele disse, olha, nós precisamos de você. Ele disse, mas eu ganhei o prêmio. Não, não existe prêmio. Nós estamos aqui para chamar agentes da lei. Ele se tornou agente da lei. Este foi o homem que quando depois ele descobriu, ele jamais tinha enfrentado uma pessoa. Para você ter uma ideia, ele matou tantos bandidos nos Estados Unidos, tantos, que 500 páginas falando sobre isso sumiram do arquivo do FBI. As 500 páginas eram somente o nome das pessoas que... 500 páginas. 500 páginas. Ele se tornou uma lenda tão grande que quando os bandidos sabiam que ele estava presente, diziam, não, eu me rendo.
com metralhadora e tudo, porque ele enfrentava cara com metralhadora, só que ele acertava tudo. E ele disse, Deus nos chamou para fazer isso. Olha, eu não sou a favor de esse cara ser matador, nem nada disso, mas esse era um homem bom, que foi defender a sociedade. Eu nem sou a favor do armamento. Antes que alguém diga, epa, pastor, podemos ter arma. Não, bem que eu gostaria de dar uns tirozinhos por aí, mas não é por aí que a coisa anda. Não é por aí que a coisa anda. O que eu digo é o seguinte, você sabe que ele nunca desistiu, e quando ele percebeu que a vida dele e de seus companheiros dependia da velocidade dele, da mira dele, sabe o que ele começou a fazer? Ele treinava depois do serviço 8 horas por dia, diante do espelho. E ele desenvolveu a técnica que até hoje o FBI usa para sacar e atirar. A técnica é perfeita, como se saca mais rápido, como se apoia, como não é jogado para trás. Ele desenvolveu tudo isto. Por quê? Porque ele era perseverante. Gente, tem gente que não consegue sacar essa arma, que não consegue disparar ela rápido. Saiba do seguinte, a tua vida depende disto aqui, desta arma, da palavra de Deus, da espada do Espírito. E a Bíblia diz, maneja bem a palavra da verdade. É isto que nós precisamos fazer, perseverar. Até o fim. Até o fim. Deus Todo-Poderoso, eu entrego essa palavra ao Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude. Eu peço ao Senhor que o Senhor seja conosco. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê uma marca na nossa vida, diante das dificuldades, diante dos problemas. Fé com perseverança. Fé com paciência. Sejamos perseverantes no Senhor e não venhamos a desistir, mas a prosseguir. Senhor, nós queremos abençoar os teus filhos. Nós queremos abençoar a vida de cada um aqui. Eu não sei o grau de luta que cada um está vivendo hoje. Suas dívidas, seus desafios pessoais, domésticos, familiares, profissionais. No nome de Jesus Cristo, nós não iremos esmorecer. Avançar e avançar sempre. Senhor, dá-nos sermos estes que com tenacidade espartana vão à frente. Dá-nos a tua vitória, ó Pai. E abençoa-nos aqui. Nós colocamos todas as vidas, todos os seus desafios, todas as famílias. Nós reivindicamos uma bênção sobrenatural, cura, libertação, salvação, transformação, solução de todas as coisas. No nome de Jesus Cristo.